Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Escolhido o deputado relator da denúncia contra o presidente da República. É o governista Bonifácio de Andrada, do PSDB. E a desaprovação de Michel Temer é a maior de um governo em 31 anos. Numa operação da Polícia Federal contra a corrupção no Minha Casa Minha Vida, os alvos são ligados ao senador Romero Jucá, do PMDB. Inclusive filhos dele. Senadores vão decidir se afastam o tucano Aécio Neves do mandato, como determinou a primeira turma do Supremo. Glaucus Costa Marques diz que assinou num único dia parte dos recibos de aluguel do apartamento que a Lava Jato afirma ser do ex-presidente Lula. Ministros do STF decidem se a lei da ficha limpa vale para políticos condenados antes de 2010. Meteorologistas preveem chuva forte em áreas assoladas pela seca. Cresce a pressão popular pela consulta sobre a independência da Catalunha. A China manda fechar empresas norte-coreanas como sanção pelos testes de mísseis. E o Cruzeiro comemora a 5ª conquista da Copa do Brasil. O Jornal Nacional está começando. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara escolheu hoje o relator da segunda denúncia contra Michel Temer. O tucano Bonifácio de Andrada, que votou a favor do presidente na primeira denúncia. Bonifácio de Andrada tem 87 anos e 39 anos de mandato na Câmara. É considerado um político conservador. Mineiro, é muito próximo do senador Aécio Neves. Bonifácio de Andrada não participou da votação na Comissão de Constituição e Justiça da primeira denúncia contra o presidente Michel Temer, mas foi a favor de arquivar o pedido de investigação contra Temer no plenário. Senhor presidente, sim, em favor das instituições e do progresso do Brasil. A indicação de Bonifácio de Andrada para relator vai contra a vontade do líder do PSDB na Câmara, Ricardo Trípoli. Ele pediu ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Rodrigo Pacheco, que não indicasse nenhum tucano para o cargo, porque poderia provocar mais atritos em um partido já dividido. Essa é a mesma opinião do deputado Betinho Gomes, da ala jovem do PSDB, contrária a Temer, que argumenta que as brigas, as divisões internas, podem aumentar ainda mais. Rodrigo Pacheco justificou a escolha do conterrâneo de Minas Gerais. O deputado Bonifácio Andrada me telefonou dizendo que aceitava a missão e que faria um trabalho técnico em relação a essa denúncia. Então, por isso, ele foi escolhido e essas questões inerentes aos partidos, eu quero crer que estarão abaixo da importância do deputado Bonifácio de Andrada nessa missão. Os governistas comemoraram a indicação de Bonifácio de Andrada. Eu sou uma pessoa que defendo muito que o PSDB permaneça da base e, lógico, um nome como Bonifácio, ele pode convencer alguns colegas do PSDB, principalmente alguns cabeças pretas, como a gente chama, que são os deputados mais jovens, da nulidade desta denúncia. A oposição disse que a euforia dos governistas é um mau sinal. Vocês viram na fala do deputado Beto Mansur, um dos líderes do governo aqui, que ele está muito feliz com esse relator, esperando inclusive que ele vá arquivar a denúncia que considera inepta. E está bem à vontade, por isso que nós estamos bem preocupados. O relator, que não gravou entrevista hoje, terá que aguardar a entrega por escrito das defesas do presidente e dos ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, para apresentar o relatório. Depois que as defesas chegarem, a CCJ terá 5 sessões para a entrega do relatório, debate e início do processo de votação. No dia da votação, além dos líderes, 132 integrantes da comissão, titulares e suplentes, vão falar por até 15 minutos. Outros 40 deputados, 20 a favor e 20 contra, também poderão discursar por até 10 minutos cada um. Na primeira denúncia, foram 24 horas de sessão do início ao fim do processo de votação. A votação será aberta com o nome do deputado e o voto registrados no painel.
O parecer do relator não será votado de madrugada. Depois disso, independentemente do resultado na CCJ, o caso segue para o plenário. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que todo o processo estará encerrado na casa até o dia 23 de outubro. Enquanto discute os detalhes de sua defesa, que deve ser entregue na quarta-feira que vem, o presidente Temer procura manter a rotina do Palácio. Uma pesquisa do Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, mostrou que a aprovação de Michel Temer é a mais baixa para um presidente desde 1986. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em março, 10% consideravam o governo Temer ótimo ou bom. Em julho, o índice caiu para 5% e agora foi para 3%. Consideravam regular 31%. Depois, o percentual caiu para 21% e agora caiu novamente para 16%. Os que consideravam o governo ruim ou péssimo eram 55%. O índice subiu para 70% e agora subiu de novo para 77%. 4% não souberam ou não responderam em março, depois 3% e agora 3% novamente. Em relação à maneira de Michel Temer governar, 20% aprovavam em março. Em julho, o índice caiu para 11% e agora foi para 7%. Os que desaprovavam eram 73%. O percentual subiu para 83% e agora subiu de novo para 89%. Não souberam ou não responderam 7%, depois 5% e agora 4%. A pesquisa também mostrou o índice de confiança em Michel Temer. Em março, 17% confiavam no presidente. Em julho, o índice caiu para 10% e agora foi para 6%. Não confiavam 79%. O percentual subiu para 87% e agora subiu novamente para 92%. Não souberam ou não responderam 3%, 3% novamente e agora 2%. O Ibope ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios de 15 a 20 de setembro. Filhos do senador Romero Jucá, do PMDB, foram alvos de uma operação da Polícia Federal contra a corrupção no programa Minha Casa Minha Vida. Jucá é o líder do governo no Senado. A ação começou nas primeiras horas da manhã em Roraima, Brasília e Minas Gerais. Foram 17 mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva quando a pessoa é levada para depor. Uma das buscas foi na casa do filho do senador Romero Jucá, o ex-deputado Rodrigo Jucá. Os policiais também foram na fazenda da ex-mulher do senador, a prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, onde vive a filha Luciana Surita, uma das investigadas. O marido dela estava na casa com armas e foi preso por porte ilegal. As investigações da Polícia Federal e da Receita Federal em Roraima apontam que os investigados desviaram 32 milhões de reais do programa Minha Casa Minha Vida. As irregularidades aconteceram durante a compra do terreno, onde foram construídos apartamentos populares, e também durante a execução da obra. O terreno pertencia aos filhos e ex-enteadas do senador Romero Jucá e foi comprado pela Caixa Econômica Federal para obras do Minha Casa Minha Vida. Eles teriam superfaturado também a compra de materiais de construção, segundo a polícia. As investigações apontam para um desvio de 32 milhões de reais. Todos podem responder por peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os 4 responsáveis donos do terreno, que venderam a preço superfaturado e, através de estratégias financeiras no mercado financeiro, recebem de volta esses valores que chegam a 32 milhões. O superintendente da Caixa Econômica em Roraima, Severino Ribas, também foi levado para depor. As investigações apontam falhas nas transações e fiscalizações da obra. Réu em diferentes processos da Operação Lava Jato, o senador Romero Jucá não faz parte da investigação. Ele disse que é uma tentativa de retaliação contra a família dele. Jamais, ninguém vai mentir. Isso é uma retaliação. Na hora que eu tiver os dados, eu vou soltar a nota para vocês. O processo corre em segredo de justiça.
A Caixa Econômica Federal declarou que está colaborando com as investigações. A defesa dos filhos e das ex-enteadas do senador Romero Jucá disse que o Tribunal de Contas da União já afirmou que o terreno foi vendido abaixo do preço de mercado. Sobre o suposto superfaturamento, a defesa declarou que nenhum dos 4 tem qualquer responsabilidade sobre as obras. A prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, declarou que a operação não tem relação com ela nem com a administração municipal. E nós não conseguimos contato com Severino Ribas. O Senado decidiu submeter ao plenário da Casa a decisão do Supremo que afastou Aécio Neves do mandato de senador e que proibiu o tucano de sair de casa à noite. Assim que a sessão foi aberta, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, leu a notificação do Supremo. Em seguida, o líder do PSDB, senador Paulo Bauer, defendeu a análise pelos senadores da decisão de afastar Aécio tomada pela primeira turma do STF. Eu tenho a convicção, senhor presidente, que todos os 80 senadores desta casa têm o desejo de se manifestar a respeito desta matéria no voto. Por quê? Porque o voto de cada um efetivamente vai demonstrar e vai esclarecer não somente a opinião pública, para a opinião pública, mas também para as instituições, o que o Senado Federal pensa a respeito de decisões que são tomadas nesse sentido. Senadores que querem revisar em plenário a decisão do Supremo citam o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, que diz que os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, e que, nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Alguns senadores da oposição reagiram contra a possibilidade de revisão. Afirmam, como a maioria dos ministros da primeira turma do Supremo, que a decisão não equivale a uma prisão, já que o artigo 319 do Código de Processo Penal diz expressamente que são medidas cautelares diversas da prisão o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos. Ou seja, o recolhimento noturno não seria prisão, portanto, não caberia a análise do plenário do Senado. Estamos em um momento em que a estabilidade institucional está sob ameaça. A minha convicção é que tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão pautada não no que tange a Constituição, no artigo 53, parágrafo 2º, mas pautada no Código de Processo Penal que esta Casa aprovou. Cabe a esta Casa, senhor presidente, elaborar as leis. Não cabe a esta Casa julgar as leis. Essa matéria não carece de deliberação por parte do plenário do Senado Federal. É uma decisão judicial e, na ordem jurídica constitucional, decisão judicial se cumpre. O requerimento do PSDB que pedia a análise do caso, assinado pela maioria dos partidos, foi aprovado por 43-8. Isso significa que o plenário do Senado vai analisar a decisão do Supremo de afastar o senador Aécio Neves do mandato e, entre outras medidas, determinar o recolhimento noturno dele. O caso, no entanto, só será votado na semana que vem, porque hoje havia poucos senadores aqui. O senador tucano foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por obstrução à justiça e corrupção passiva. Investigadores afirmam que Aécio Neves pediu e recebeu R$2 milhões dos donos da JIF. Em uma das ações controladas feitas pela Polícia Federal, o primo de Aécio, Frederico Pacheco, foi filmado recebendo parte do dinheiro. Frederico foi preso no dia 17 de maio junto com a irmã de Aécio, Andréia Neves. E o Supremo Tribunal Federal determinou que o primo e a irmã de Aécio fiquem em prisão domiciliar. Este argumento foi usado por ministros que votaram pelo recolhimento noturno de Aécio. Eles afirmaram que, como os executores de supostos crimes estão sofrendo restrição de liberdade, o suposto mandante também deve sofrer alguma restrição. Aécio também aparece em uma conversa gravada pelo empresário Joesley Batista sobre os R$2 milhões. Deixa eu falar dois assuntos aqui rapidinho. A pessoa teve lá. Obrigado por ter recebido ela. Ela me falou de fazer 2 meses. Só que ela precisa de uma mulher. Não dá para ser isso mais. Tem que ser
Como é que a gente combina? Tem que ver. Você vai lá em casa, o Fred. Se for o Fred, eu ponho um menino meu, pai. Se for você, sou eu. Só pode ser desse jeito. Entendeu? Tem sempre dois, não dá pra ser... Tem que ser um que a gente mata ele antes de... Aécio Neves foi notificado em casa hoje da decisão do Supremo. Desde o início da Lava Jato, um parlamentar já foi preso durante o mandato, o ex-senador Delcídio do Amaral, com autorização do plenário. Outros foram afastados do cargo, como o ex-deputado Eduardo Cunha, e os parlamentares não questionaram a decisão do Supremo. Na época do primeiro afastamento de Aécio, em maio desse ano, também não houve reação maior dos senadores. O senador Álvaro Dias disse que a decisão do Supremo tem que ser respeitada. São reações descabidas às decisões do Supremo Tribunal Federal e que são adotadas em função do momento de maior ou menor tensão no Congresso Nacional, de maior ou menor preocupação das autoridades investigadas. Assim tivemos agilidade no caso do senador Delcídio Amaral, tivemos morosidade em relação ao cumprimento de uma decisão que dizia respeito ao senador Aécio e agora a essa tentativa de descumprimento de uma decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que deve ser levada, sim, até a última instância de recurso, já que há a via recursal disponível. Hoje, o ministro Marco Aurélio, que votou contra o afastamento de Aécio Neves, disse que o Senado pode sim rever a decisão do Supremo. A turma é o Supremo dividido. Agora que reine, acima de tudo, o entendimento em prol da democracia. O meu convencimento sobre a matéria eu estampei no dia 30 de junho último, quando eu apontei, sem incitar o Senado a uma rebeldia, que como ele pode rever uma prisão, pode rever também uma medida cauteladora, que seria de suspensão do exercício do mandato. O ministro Luiz Fux, que foi a favor das medidas cautelares, disse em entrevista à CBN que o recolhimento noturno não é prisão e que as provas contra Aécio são contundentes. Uma voz ou outra se levanta como se fosse assim um apoio ao amigo que cometeu, em princípio, uma infração através da visualização de fatos, através do áudio que foi exposto publicamente. E nesse momento embrionário, a dúvida é em prol da sociedade. Quer dizer, e aqui não há uma dúvida razoável. Foi identificada a voz do senador, foi filmado o intermediário que foi indicado para receber o dinheiro e, na verdade, essa é uma conduta, digamos assim, que se revelou a todos nós incompatível, mas evidentemente que o senador terá o seu direito ao devido processo legal, poderá comprovar, segundo ele alega, que foi um empréstimo de um amigo, mas a verdade é que esse amigo hoje já se verifica que era um homem que tinha trânsito na área política e fazia favores políticos com o dinheiro da sociedade. O ex-ministro do Supremo, Carlos Aires Brito, disse que o Congresso não pode revisar decisões do Supremo e que o caminho para mudar uma decisão é recorrer ao próprio Supremo. O Congresso Nacional, por qualquer de suas casas, não tem competência para sustar ato decisório do Supremo Tribunal Federal, ato propriamente jurisdicional. O Supremo é que tem competência para sustar ato decisório de qualquer das casas do Congresso Nacional, do próprio Congresso Nacional. Quem não se conformar com a decisão do Supremo, se couber recurso, recorre ao próprio Supremo Tribunal Federal. Mas decisão do Supremo não pode ser revista por outro poder. Em Washington, nos Estados Unidos, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, sem citar especificamente o caso de Aécio Neves, afirmou em inglês que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e tem a decisão final no Brasil.
A defesa de Aécio Neves declarou que a decisão dividida da primeira turma do STF é manifestamente contrária à Constituição e desconsidera o contexto obscuro e ilegal no qual se deram as delações dos executivos da JF. A defesa afirmou que as pretensas provas apresentadas contra o senador são fabricadas e ilegais e que o afastamento do cargo de um parlamentar legitimamente eleito pelo povo implica desequilíbrio entre os poderes da República e o agigantamento do judiciário. A seguir, ministros do STF decidem se a lei da ficha limpa vale para políticos condenados antes de 2010. Glaucus da Costa Marques diz que assinou, num único dia, parte dos recibos de aluguel do apartamento que a Lava Jato afirma ser do ex-presidente Lula. Os advogados de Glaucus da Costa Marques afirmaram ao juiz Sérgio Moro que o empresário assinou num único dia parte dos recibos de aluguel de um imóvel usado pela família do ex-presidente Lula. As cópias dos 26 recibos com datas entre agosto de 2011 e dezembro de 2015 foram entregues à Justiça na segunda-feira pela defesa do ex-presidente Lula. O contrato, assinado em 2011, tinha a dona Marisa Letícia como locatária. Todos os comprovantes têm a assinatura de Glaucus da Costa Marques, primo de José Carlos Bunlai, amigo de Lula e já condenado. A Lava Jato afirma que Glaucus serviu como laranja para ocultar a propriedade do apartamento, que seria a propina da Odebrecht para o ex-presidente. Lula nega. Como antecipou o jornal O Globo na edição de hoje, a defesa de Glaucus da Costa Marques afirmou que o empresário assinou os recibos referentes a 2015, quando estava internado no Hospital Sírio-Libanês. Em petição protocolada à Justiça, os advogados afirmam que, depois de receber a visita do advogado e amigo de Lula, Roberto Teixeira, Glaucus recebeu a visita de um contador, numa data que não consegue precisar, mas em dezembro de 2015. Nesta visita, o contador foi colher as assinaturas nos recibos referentes ao ano de 2015. A defesa não deu informações sobre os outros recibos entregues pelos advogados do ex-presidente Lula e que também têm a assinatura de Glaucus. No documento, a defesa do empresário pede que a Justiça solicite ao Hospital Sírio-Libanês, onde Glaucus ficou internado, que forneça os dados relativos aos registros de visitas ao empresário entre 22 de novembro de 2015 e 29 de dezembro de 2015. Ao juiz Sérgio Moro, Glaucus não falou sobre a assinatura dos recibos, mas contou como foi o encontro com Teixeira. O Roberto Teixeira esteve lá no hospital e falando, olha, nós vamos pagar, de hoje em diante nós vamos pagar o aluguel para você. Você entendeu? E começaram a pagar mesmo? Começaram a pagar. De fevereiro de 2011... a novembro de 2015, o senhor não recebeu nenhum valor por esse aluguel ao ex-presidente Luiz Inácio, desse apartamento? Não recebi. Os valores correspondentes aos aluguéis constam nas declarações de renda de Lula e de Glaucus. Segundo o Ministério Público, uma manobra para dar veracidade a um falso contrato de locação, porque não há movimentação bancária que comprove os pagamentos. Há 2 semanas, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-presidente negou qualquer irregularidade. O senhor Glaucus da Costa Marques foi ouvido aqui em juízo, declarou que somente passou a receber o pagamento do aluguel do imóvel a partir do final de 2015, logo após a prisão do senhor José Carlos Bunlai. Essa é a afirmação dele. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não tinha conhecimento e fiquei surpreso com o depoimento dele, porque nunca chegou a mim qualquer reclamação de que não estava se pagando aluguel. 2 recibos têm datas que não existem no calendário. E a grafia de Bernardo, de São Bernardo do Campo, está errada em 6 comprovantes. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, publicou um vídeo na internet em que apela para a integridade de Dona Marisa, já falecida, e defende a autenticidade dos recibos. Disse que, se existirem dúvidas, uma perícia deve ser feita. Acreditamos que esses recibos expressam a verdade dos fatos, pois Dona Marisa sempre foi uma mulher íntegra e honesta.
Os recibos estão assinados pelo proprietário do imóvel e dão quitação dos aluguéis até dezembro de 2015, gerando a presunção legal de que os aluguéis foram devidamente pagos. A responsabilidade pelo documento é de quem o assina. Pequenos erros em 2 dos 26 recibos apresentados não retiram a força probatória dos documentos. A Polícia Federal soube da existência do apartamento alugado pela família de Lula no dia 4 de março do ano passado, durante a 24ª fase da Lava Jato, quando o ex-presidente foi ouvido pela primeira vez. O síndico do prédio e um morador contaram aos policiais que a família também ocupava o apartamento ao lado. Os imóveis ficam no bloco 1 do condomínio Residence Hill House, no centro de São Bernardo do Campo. O de Lula é o da direita, número 122. O de Glaucus, alugado para o ex-presidente, é o da esquerda, no número 121. No primeiro mandato de Lula como presidente, o aluguel ficou a cargo do Partido dos Trabalhadores e no segundo, da Presidência da República. Nessa época, o imóvel era usado pelos seguranças e para reuniões políticas. O advogado Roberto Teixeira afirmou que essa versão de Glaucus da Costa Marques é totalmente descabida e será desmentida. O Supremo Tribunal Federal está julgando o alcance da lei da ficha limpa. Os ministros vão decidir se ela pode ser aplicada ou não a políticos condenados antes de a lei entrar em vigor, em 2010. O julgamento no Supremo estava parado desde 2015, quando o ministro Luiz Fux pediu vista. Na época, 2 ministros já tinham votado a favor do autor da ação, um vereador do interior da Bahia que foi condenado em 2004 por abuso de poder político e econômico, antes da lei da ficha limpa, que é de 2010. O relator, Ricardo Lewandowski, e Gilmar Mendes entenderam que a legislação que tornou o condenado inelegível por 8 anos, como prevê a lei da ficha limpa, não poderia ter sido aplicada. A lei, na época dos fatos, estabelecia inelegibilidade de apenas 3 anos. Hoje, o ministro Luiz Fux divergiu, disse que inelegibilidade não é pena. Trata-se de uma consequência da ficha suja e que a condição de se candidatar pode sim ser alterada sem que isso signifique retroagir. É de se entender que mesmo no caso em que o indivíduo já foi atingido pela inelegibilidade, de acordo com as hipóteses e prazos anteriormente previstos na Lei Complementar 64, vejam, o grau de cognição e discussão nas ações de controle da constitucionalidade da lei da ficha limpa. Mesmo nesses casos, esses prazos poderão ser estendidos, se ainda em curso, ou mesmo restaurados, para que cheguem a 8 anos, por força da Lex Nova, desde que não ultrapasse esse prazo. O ministro Alexandre de Moraes votou com o relator. Disse que não se pode aplicar a lei da ficha limpa em casos anteriores à promulgação dela. O que me parece afetar é a segurança jurídica, é a previsibilidade jurídica, a boa-fé e principalmente a coisa julgada. A lei nem existia quando ele praticou o ilícito, quando ele foi processado, quando ele foi condenado, quando transitou em julgado, quando terminou o prazo de 3 anos. Ou seja, tudo ocorreu sob a vigência de um ordenamento jurídico. O ministro Edson Fachin concordou com o voto divergente de Luiz Fux, que a lei da ficha limpa pode ser usada para crimes cometidos antes da lei entrar em vigor. Quem se candidata a um cargo, a um emprego, precisa preencher-se no conjunto dos requisitos que os pressupostos legais estão estabelecidos. E como a Constituição se refere à vida pregressa, isso significa que fatos anteriores ao momento da inscrição da candidatura podem ser levados em conta. Se o passado não condena, pelo menos não se apaga. Com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, o placar ficou empatado em 3-3. Barroso também afirmou que inelegibilidade não é sanção e defendeu a lei da ficha limpa, ao lembrar dos escândalos recentes envolvendo políticos na Lava Jato. Um tempo que não seja normal cobrar propina
para colocar na legislação normas que vão favorecer determinadas empresas. Um tempo em que não seja normal extorquir empresas e pessoas para não convocá-las ou humilhá-las em comissões parlamentares de inquérito. Um tempo em que não seja normal tomar dinheiro de empresários que tenham negócios com o poder público. Gente honesta paga as suas contas elevadas com talão de cheque, com cartão de crédito ou com transferência bancária. Não é normal as pessoas circularem com malas de dinheiro. A desonestidade foi naturalizada. E muitas pessoas, muitas mesmo, perderam a capacidade de distinguir o certo do errado. O país está doente. E, portanto, nós precisamos interpretar as leis que procuram trazer probidade e moralidade para o ambiente político dentro desta percepção. O placar virou com o voto da ministra Rosa Weber. O ministro Dias Toffoli também acompanhou a divergência e somou o 5º voto a favor da aplicação da inelegibilidade por 8 anos, mesmo para políticos que foram condenados antes da lei da ficha limpa. O fim desse julgamento ficou marcado para quarta-feira da semana que vem. Com o placar em 5-3, o resultado segue indefinido. 3 ministros ainda vão votar: Marco Aurélio, Celso de Mello e a presidente do Supremo, Carmen Lúcia. A Câmara dos Deputados concluiu hoje a redação de alguns temas da reforma política. Como o texto sofreu modificações, ele volta para o Senado, onde precisa ser aprovado em 2 turnos. Para valer nas eleições do ano que vem, as novas regras têm de estar em vigor até o próximo dia 7. Os deputados acabaram com as coligações nas eleições proporcionais para deputados e vereadores, mas só a partir de 2020. E criaram uma cláusula de barreira. Os partidos vão ter que demonstrar que têm voto, precisam de um número mínimo de parlamentares eleitos ou votos válidos para que tenham acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e televisão. Decisão que vai reduzir o número de partidos já a partir da eleição do ano que vem. E acabaram com a possibilidade de os partidos formarem federações. Na prática, essas federações seriam uma forma de garantir a existência das legendas menores, já que elas poderiam concorrer unidas às eleições de 2020. E foi derrotada a tentativa de tornar mais rígida a fidelidade partidária. Uma proposta apresentada pelo Democratas acabava com a chamada janela partidária, que permite a troca de partidos. Foi rejeitada pela maioria. É uma reforma bem menor do que a que começou a ser discutida. O Congresso não quis mexer, por exemplo, com o sistema eleitoral. E um ponto muito importante para senadores e deputados continua sem consenso: a criação de um fundo para o financiamento das campanhas eleitorais. O Senado aprovou um projeto com um fundo que prevê cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais, mas sem criar novas despesas. Não houve acordo sobre esse texto na Câmara. Os deputados reclamam principalmente da distribuição dos recursos. O deputado Vicente Cândido, do PT, relator de um projeto aqui na Câmara, vai passar os próximos dias tentando costurar um acordo com os deputados e os senadores. Hoje ele projetou um teto para o fundo que vai financiar as campanhas. Para dinheiro público, próximo de 2 bilhões de reais. A seguir, o aumento de benefícios para devedores de impostos no Refis. E a previsão de chuva forte para áreas castigadas pela seca. O governo antecipou o cronograma e vai fazer ainda este ano todos os pagamentos das contas inativas do PIS/PASEP. Tem direito ao saque quem contribuiu até outubro de 1988 e ainda não resgatou todos os recursos. Em outubro vão poder sacar os cotistas com mais de 70 anos. Em novembro, os aposentados. E em dezembro, mulheres com 62 anos ou mais
e homens com 65 ou mais que não sejam aposentados. O governo vai liberar quase 16 bilhões de reais para 7 milhões e 800 mil pessoas. Nos 8 primeiros meses do ano, o governo gastou quase 86 bilhões de reais a mais do que arrecadou. Simplesmente o pior resultado para esse período na história, principalmente por causa da Previdência, que teve um déficit de 113 bilhões de reais. Para fechar as contas desse ano, os ministros da equipe econômica esperam contar com o dinheiro do programa que refinancia impostos atrasados. Mas o texto aprovado na Câmara dos Deputados deu mais benefícios para os devedores. A aprovação do novo refis ontem foi rápida, por votação simbólica. O relator, que faz parte de um grupo de parlamentares devedores da União, defendeu o texto, fruto de um acordo com o Planalto. O interesse, senhor presidente, na votação desta matéria é para a recuperação dos empregos, é para a garantia de investimentos, para a garantia da própria arrecadação da Receita Federal. O governo estima que tem a receber cerca de 300 bilhões de reais de empresas e pessoas físicas. A adesão foi prorrogada de 29 de setembro para 31 de outubro. O programa ganhou condições bem mais generosas do que a versão que já está em vigor. O devedor tem que dar 20% do total da dívida de entrada sem desconto. O restante pode ser financiado, por exemplo, em 14 anos. Nesse caso, com desconto de 50% nos juros e de 25% nas multas. O novo texto aumentou o desconto nas multas de 50% para 70% se o pagamento for feito de uma vez só. Quem deve até 15 milhões de reais poderá pagar uma entrada ainda menor. O valor foi reduzido de 7,5% para 5% da dívida. Além disso, técnicos da equipe econômica dizem que um artigo que ganhou nova redação abre brecha para que o devedor que parar de pagar as parcelas do refis possa questionar a dívida. A União Nacional dos Auditores Fiscais afirma que essa mudança permite que o contribuinte que abandonar o programa não sofra constrangimento, bloqueio em seus bens e que a dívida fique suspensa até a palavra final, muitos anos depois. Por trás desse acordo, houve uma forte queda de braço dentro do governo. A equipe econômica era contra afrouxar o programa, mas foi derrotada porque o governo não quer perder votos na Câmara, onde tramita a denúncia contra o presidente Michel Temer. O programa já tinha conseguido uma adesão equivalente a quase 9 bilhões de reais. Com as mudanças, a arrecadação deve cair para menos de 4 bilhões, porque quem entrou com as regras antigas pode migrar para as novas. O ministro do Planejamento disse que é preciso aguardar o fim da votação dos destaques à proposta na semana que vem para avaliar o impacto das mudanças. Tivemos também um grande sucesso ontem nos leilões que resultaram em valores acima dos valores esperados. Portanto, haverá uma compensação entre os resultados dos leilões e, eventualmente, as alterações do refis. Mesmo sob protestos da oposição, um outro refis já passou pelo Congresso e segue para a sanção do presidente Michel Temer, para dívidas não tributárias, com autarquias e fundações federais. As multas são parceladas em até 20 anos. Por exemplo, as aplicadas a operadoras de planos de saúde, que se recusaram a dar cobertura prevista em contrato. No ano passado, as multas chegaram a 1 bilhão de reais, só que pouco mais de 170 milhões foram pagos. Com esse refis, o governo espera arrecadar mais de 3 bilhões de reais. Finalmente vai chover forte nas áreas mais secas de várias regiões do Brasil. Essa é uma boa notícia, né? Vamos então conversar com Maju Coutinho, lá de São Paulo. Boa noite, Maju. Quais são os detalhes dessa chuva forte? Oi, Sandra. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. Finalmente, né, a chuva volta a ser a estrela aqui da nossa previsão. Ela deve chegar mais encorpada e se espalhar por áreas antes dominadas pela secura, como você bem disse. Lá em Gonçalves, no sul de Minas, já teve chuva forte hoje, com granizo que atingiu plantações de morango. E amanhã tem mais, como a gente alertou, alerta de temporais aqui em toda essa faixa que vai do Acre, passando por parte de Rondônia, também de Mato Grosso, de Goiás, Triângulo Mineiro, sul de Minas, interior de São Paulo,
praticamente toda a região sul, aqui em Mato Grosso do Sul. Chuva que pode vir acompanhada, assim, por granizo e também tem chuva forte nessa área aqui amarela que pega parte do leste de São Paulo, avançando pelo sul de Minas também. Quem vai trazer a chuva para estes lugares é um sistema que está atravessando a Cordilheira dos Andes hoje e que tem um nome bem estranho, Cavado. Ele é um prolongamento de outro sistema super falado por aqui, que é a baixa pressão, que ao levantar o ar aí ajuda a formar as nuvens de chuva. O tal do Cavado vai provocando chuva em diferentes períodos. Veja só. Campo Grande deve amanhecer com chuva, o dia promete ser carrancudo, 25 graus, gente, lá estava fazendo 38, Cuiabá que estava com 40, 28 e chuva desde cedo, Goiânia 33 e chuva chegando no período da tarde, mesma situação de Brasília. Nas capitais do sul, o dia começa com tempo instável, mas à tarde é que a chuva ganha intensidade. Máxima de 19 graus em Curitiba, de 21 em Floripa e de 23 graus em Porto Alegre. E pode ter ressaca entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora a parada é aqui em São Paulo, onde o dia pode começar com névoa. A máxima deve ser apenas de 25 graus, Sandra. Fica com muita nebulosidade o dia e à noite a chuva deve chegar e promete chegar com força por aqui também. Nossa, friozinho e chuva, né? E sol aparece e onde? Aparece, já não é mais protagonista, está bem restrito aqui, olha, ao norte de Minas, também interior do Nordeste, parte do Tocantins, faixa leste aqui do Rio de Janeiro e também parte da faixa leste do Espírito Santo. Aí sim, sol garantido o dia todo. Palmas vai continuar no time das quarentonas. Em São Luís, 35 graus de máxima, Fortaleza com 32. O Rio deve começar o dia com garoa. À tarde faz 30 graus, o céu vai ter muita nebulosidade. Aí no sábado, sim, a chuva deve chegar forte ao Rio de Janeiro. Deve ficar mais encorpada aqui em São Paulo. E como você vê aqui o nosso mapa, Sandra, faz tempo que a gente não tinha um mapa tão azul assim, indicando chuva é a cara da primavera já aparecendo. Que mudançona. Ok, Maju, muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. A seguir, a China manda fechar empresas norte-coreanas como Samsung pelos testes de mísseis. Cresce a pressão popular pela consulta sobre a independência da Catalunha. Hoje, as pessoas que vestiam azul eram as mais felizes nas ruas de Minas Gerais. Uma torcida em festa, orgulhosa por mais uma conquista nacional. Somos penta! Eu não dormi praticamente, eu tô sem sono, é muita emoção! É penta! Para os jogadores, um dia para curtir as lembranças. Olhos vidrados nos lances da final. Os zagueiros Léo e Murilo, o lateral Diogo Barbosa e o meio-campo Henrique participaram do Globo Esporte em Belo Horizonte. Estavam com o mais novo xodó deles. Eles tiveram muito trabalho para conquistar essa taça. Por isso, não querem mais sair de perto dela. Pela quinta vez, o troféu da Copa do Brasil tem o azul e branco do Cruzeiro. Vamos malhar mais ainda para levantar mais taças. A gente vive disso, né? A gente vive de conquista, a gente joga para isso. Para levantar essa taça de 12 quilos, o Clube Mineiro derrotou os gigantes do futebol brasileiro. São Paulo, Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Enfrentamos grandes equipes, com grandes investimentos, com grandes elencos. Afinal, teve recorde de público no novo Mineirão. 61.017 presentes. Durante os 90 minutos, o grito de gol ficou entalado. Foi um jogo de poucas chances claras. O 0-0 levou a decisão para os pênaltis. O goleiro Fábio fez a diferença. Ele defendeu a cobrança do Diego. Fábio pegou! E coube ao Thiago Neves decidir. O Cruzeiro é pentacampeão! A gente não podia ficar sem esse título, sem esse caneco pelo que a gente fez. Com o título, o clube garantiu vaga na Libertadores do ano que vem. Parabéns, Cruzeiro! Campeão da Copa do Brasil
de 2017. A festa começou no campo e continuou pelas ruas da capital mineira. Parabéns ao Cruzeiro pentacampeão. O Jornal da Globo começa logo depois do The Voice Brasil. Boa noite. Uma ótima noite para você. Amanhã a gente se vê. Jornal Nacional. Oferecimento Crefisa. Aqui você tem dinheiro.